Mas, queridos, antes da gente entrar na palavra, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Eu queria que você levantasse a sua mão. Uau, glória a Deus, temos algum casal aqui, tem mais uma pessoa aqui também. Glória a Deus. Queridos, vamos aplaudir a vida desses queridos. Amém. Queridos, eu quero falar que vocês são muito bem-vindos a esta igreja, né? A gente ama pessoas, a gente ama cuidar de pessoas, então se sinta à vontade aqui, é um prazer ter vocês com a gente. Eu espero que vocês voltem com frequência e façam parte dessa igreja, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, justo hoje trouxe um convidado, é o pastor Fabiano que vai ministrar, ele gosta de bater. Queridos, não é que eu gosto de bater não, eu tenho orado ao Senhor, tenho falado, Senhor, eu quero ser fiel à palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E quando a gente às vezes recebe a lâmina na célula, a gente talvez até tenta florear um pouquinho na célula para ficar um pouquinho mais tranquilo, mas quando o Espírito Santo falou, opa, pera lá, quem manda aqui sou eu, então você vai se sujeitar à minha palavra, se submeter à minha vontade, então você vai exortar e exortar em amor, amém? Acho que não deu bom, hein, gente? Amém? Amém. Eu quero explicar para vocês uma coisa, que eu já falei isso algumas vezes, a gente está num ambiente profético, quantos creem nisso? Glória a Deus por isso. Quando você ouvir uma palavra sobre algo que o Senhor está fazendo, quer fazer na tua vida, diga um amém, dê um glória a Deus, celebre aquilo que o Senhor já fez, aquilo que Ele está por fazer. Às vezes a gente perde a oportunidade de quando a gente está num ambiente profético, como na casa do Senhor, e talvez ver as bênçãos passando e a gente não toma posse. E eu não estou aqui para você afirmar aquilo que eu estou falando. Às vezes eu vou falar alguma coisa e eu não espero de você um aleluia, glória a Deus, porque eu falei. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor. A gente entende que tudo que é falado aqui, a gente fala, a gente ora, com muito zelo, muito temor no coração. Então, a palavra que é liberada sobre vocês, é algo que o Senhor sopra no nosso coração. Amém, queridos? Queridos, antes da gente entrar na palavra, quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Somos gratos ao Senhor por esta manhã tão gloriosa, Deus, por esse tempo tão precioso de louvor, de adoração, onde nós podemos também contribuir com a Tua obra, nós podemos ofertar, ó Deus, e nesse momento, Pai, onde a gente está aqui disposto e disponível a ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos que o Senhor nos faça sensíveis a ouvir a Tua voz, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração como uma semente em terra fértil. Pai, muito mais do que apenas ouvir, compreender, mas que nós como igreja, nós possamos de fato viver a Tua palavra, que nós possamos de fato absorver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e para que nós possamos avançar e cooperar com o reino, Pai. Pai querido, agora eu me apresento diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, usa-me conforme a Tua vontade. Pai querido, assim como diz naquela canção, que o Senhor cresça e eu diminua, ó Deus, e que eu me constranja com a Tua presença. É isso que a gente quer como igreja, que a Tua presença e o Teu amor possam nos constranger nesta manhã. Portanto, Pai, usa-me conforme a Tua vontade. Eu só não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para esta manhã. Esse é o nosso desejo, nossa oração, gratos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero só recapitular um pouquinho algo que a gente falou no domingo anterior, onde o pastor Diego, ele ministrou os nossos corações, como foi o lançamento do tema, o testemunho de Cristo. A gente ouviu, e glória a Deus por isso, porque na célula também foi muito incrível, a gente ouvir o compartilhar dos demais, e compreender de fato o que consiste o testemunho de Cristo, onde a gente lê o versículo chave, né, que está lá em Mateus 24:14, e diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o pastor Diego, o que ele liberou sobre nós foi exatamente isso. O evangelho do reino, ele consiste em 3 realidades que jamais seriam mudadas. E a primeira é a separação eterna. A segunda, o sofrimento eterno. E a terceira, a morte eterna. Mas tem um porém. Depois da vinda de Jesus, e depois dele estabelecer o reino dele, trazer o reino dele sobre a terra, nós temos as 3 boas notícias. E a primeira delas é, Jesus se tornou o caminho de volta para Deus. Afinal de contas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Número 2, o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus, agora estão disponíveis sobre nós, como igreja. E no ponto 3, em Jesus nós temos a vida eterna. Amém? Alguém pode celebrar o Senhor por essas boas notícias? Aplauda o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor.
a mais pura e perfeita adoração. Queridos, assim como eu já li, esse é o versículo que é o tema dessa série de mensagens, que está lá em Mateus 24:14, se você quiser, abra sua Bíblia, e nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, eu fiz questão de grifar a palavra pregado e testemunho, porque o que a gente prega? A gente prega o evangelho do reino, assim como nos foi ministrado no domingo anterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho. Deus nos chama para sermos suas testemunhas, como outros também fizeram pregando o evangelho do reino. As duas palavras-chave relacionadas são pregação e testemunho. Na verdade, elas se confundem e ao mesmo tempo se unem. Na verdade, eu creio que um ponto de vista, elas se completam, porque não tem como a gente viver uma coisa sem a outra. Talvez eu possa estar aqui pregando, mas se eu não viver não vai fazer sentido, até mesmo porque vocês me conhecem, pelo menos a maioria, né? Eu moro aqui em Arapongas já há 49 anos, vou fazer 50. Da última vez que eu falei isso aqui, alguém falou, é mentira. Aí depois ele queria me elogiar, né, que eu estou no shape, que eu estou bem, né, que eu nem pareço tudo isso, mas aí o meu pastor Diego veio e me deu aquela zoada, você está parecendo que tem 60, mas é só a barba branca que me denuncia, queridos. Então, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, isso é o que está impresso na palavra de Deus, para a gente poder pregar, para a gente poder ministrar o evangelho, para a gente poder pregar o evangelho de boas notícias, para a gente poder cooperar com a expansão do reino, muito mais do que a gente pregar, ministrar uma palavra, compartilhar, a gente tem que ser um testemunho, muito mais do que dar um bom testemunho, a gente tem que ser um testemunho, e esse é o tema da mensagem desta manhã. Queridos, antes da gente entrar mais profundo na palavra, deixa eu só elucidar vocês um pouquinho. No dicionário, testemunho é a declaração feita pela testemunha que estava presente, ouviu algum acontecimento, um depoimento que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo como uma prova. Essa declaração pode ser oral, escrita, de alguém presencial, ou que tenha conhecimento, ou fotos e fatos relevantes. Queridos, se talvez eu estiver aqui na frente e eu ver um acidente, eu posso ser chamado como testemunha do que aconteceu porque eu vi. Agora, se de repente houve um acidente lá na esquina da sua casa e você fala, Fabiano, você pode testemunhar a favor ou contra? Não estava lá? Você entende que a definição de testemunho, o testemunho é exatamente isso, alguém que viu, alguém que conhece, alguém que sabe da verdade. Para isso, queridos, eu quero falar sobre os 3 aspectos que a gente considera importante, para que a gente possa considerar em relação a esse tema testemunho. E o primeiro aspecto é, nossa, eu estou até surpreso que eu estou conseguindo ler ali, ou eu acertei na cor, ou o Senhor de fato já está me curando minha visão, porque eu estou conseguindo ler ali, ó. O primeiro aspecto é, o tema testemunho relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. O testemunho está presente nos 10 mandamentos, e Jesus deixou isso muito claro na conversa com o jovem rico. Se você quiser abrir para me acompanhar, lá em Lucas 18:20, esse foi um texto que o pastor Diego também ministrou no domingo passado, e nos diz assim: você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Quando a gente entende exatamente, quando a gente ouve essa palavra, onde Jesus deixou isso muito claro na conversa com o jovem rico, é que com base nos 10 mandamentos, tudo isso que você faz ou deixa de fazer, é um testemunho. Se você não adultera, você já dá um bom testemunho, se você não mata, se você não rouba, e aqui ainda tem essa palavrinha, não dê falso testemunho. E aqui na verdade, Jesus, ele estava citando o contexto, sobre onde toda a verdade deveria ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas, o que também se tornou uma prática cultural para os judeus. E quando a gente ouve exatamente sobre não dar falso testemunho, a gente fala assim, será que é alguém que vai lá contar uma mentira? Não, querido. É hoje nos dias como a gente entende o que é um falso profeta. Eu, por exemplo, para mim poder subir aqui, eu subo com temor, com zelo,
porque eu preciso que vocês olhem para mim, assim como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estou aqui para falar que eu não sou perfeito, eu continuo sendo pecador, tá? Sou um homem pecador, sujeito aos pecados, sujeito às concupiscências da carne, e a minha oração e a minha busca pelo Senhor constantemente é: Senhor, eu quero permanecer fiel ao chamado e propósito, eu quero vencer as batalhas do dia a dia, eu quero lutar contra o pecado, porque eu quero ser um bom testemunho. Sabe, queridos, e quando a gente olha nesse contexto de testemunho, eu vou mais além. Lá, na verdade, Jesus aqui estava citando Êxodo 20:16, que diz assim: não dirás falso testemunho. E o que nos confirma é exatamente essa palavra lá de Deuteronômio 19:15, que diz assim, ó: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, porque qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E Paulo ainda confirma isso lá em 2 Coríntios 13:1. Esta é a terceira vez que vou visitá-los, e por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. A gente entende que, nesse contexto histórico, né, isso se tornou uma prática cultural para os judeus, onde tipo assim, você quer me contar algo? Vou chamar mais 1, 2, 3, para que de fato tenha esse testemunha do que você está me falando. E aí, queridos, eu quero trazer para o nosso contexto de hoje. Qual que é a perspectiva da nossa sociedade hoje, quando a gente fala sobre verdade e sobre empenhar a palavra? A gente tem visto um desmoronamento, na verdade, né, do que de fato é verdade, do que é se empenhar a palavra e honra, porque na nossa sociedade parece o que está errado e o que está certo, e isso até é muito celebrado. E eu tenho muita vergonha, isso entristece meu coração, ver que talvez até em algumas igrejas isso tenha acontecido. Sabe, querido, quando a gente olha para esse contexto cultural, onde as pessoas preferem fazer o que está errado, porque não, isso me desperta adrenalina, não, é interessante fazer aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe. Querido, quero falar para você, que de Deus nada fica escondido. Eu sempre costumo falar isso: num ambiente de verdade, tudo que é falso se autodenuncia. Porque a gente, quanto cristão, compreendendo que muito mais do que lá no passado, precisava de 2 ou 3 pessoas para poder afirmar ou confirmar algo que estava acontecendo, algo que era dito, a gente como cristão, entende que nós precisamos ser verdadeiros, amém? Queridos, assim como tem aquele versículo que fala: seja o seu sim, sim, e o não, não, o que passa disso é procedência do maligno, querido. E aí eu quero deixar essa pergunta para você, indaga o seu coração: você tem vivido uma verdade ou você tem vivido uma falsa verdade? Não existe falsa verdade. Até mesmo porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Sabe, queridos, a gente, desde junho do ano passado, a gente está à frente pastoreando os jovens e adolescentes. E esse tem sido um desafio para a gente como pastores. Onde a gente traz a instrução, a gente aponta o caminho, né, eles olham para a gente, mas talvez pelo contexto familiar, eu não estou nem falando de cultura, eu estou falando de contexto familiar. Para alguns jovens e adolescentes é muito difícil você chegar na igreja e ouvir uma ministração, você ir para a palavra de Deus, entender do Senhor e ver o seu pai e sua mãe não praticando a verdade. Queridos, isso deveria nos constranger, entristecer o nosso coração. Sabe, queridos, a gente precisa continuar defendendo a verdade. Sabe aquilo que muito se fala hoje? Mesmo que todo mundo faça errado, faça o certo. Como disse a nossa mãe a vida inteira, né? Você não é todo mundo. Sabe, queridos, eu vejo isso como um desafio. A gente como cristão, andar sempre na linha, assim como o pastor André, ele ministrou os nossos corações naquele domingo da missão. Parece que a gente sempre fica ali na linha, né? Não, até aqui não é pecado, daqui é para lá. Então, vou sempre andar na beiradinha. Gente, misericórdia. Isso é tentar o Senhor. Sabe, querido, e isso é um absurdo. A gente como cristão, a gente tem que se posicionar. Sabe, querido, e quando eu falo de testemunho, eu vou falar de uma vida reta, uma vida íntegra. Sabe, querido, eu vivi durante muito tempo sendo julgado, porque como eu tenho um percentual na empresa, na Rumeira, e a gente está em recuperação judicial, coisa que mesmo o CNPJ da empresa devendo, eu me sentia muito mal. Por isso foi algo que eu tinha colocado no meu coração: Senhor, eu não vou aceitar
pastorear, nem que seja os jovens, adolescentes ou a igreja, enquanto eu estiver nessa circunstância. O pastor Diego sabia de toda a história, o pastor Davi também ficou a par disso. Só, querido, aquilo que eu posso fazer, eu tenho feito. Eu tenho me empenhado, eu tenho orado, eu tenho buscado no Senhor. Mas hoje, quando a gente depende da justiça, onde o magistrado ou o juiz, ele quer interferir, isso foge da minha mão. Eu não consigo fazer. E eu tenho falado isso já por diversas vezes. E agora eu vou falar do CPF. Às vezes a gente está vivendo um momento de escassez, e a gente talvez aí atrasa uma conta, ou deixa de pagar alguma coisa intencional para poder pôr comida dentro de casa. Querido, a gente como cristão, a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ir lá, dar uma satisfação, conversar, tentar trabalhar num contexto onde a verdade, ela é dita e ela é vivida. Sabe, queridos, por vezes que eu subi aqui para ministrar, talvez em outras células as pessoas falavam lá, ó, aquele cara tá assim, 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 assim. Queridos, e de verdade, o testemunho de Cristo é a gente viver como Cristo vivia. E o que eu quero deixar para vocês nessa palavra, antes da gente se aprofundar no demais, é isso: som do teu coração. O que você está fazendo, que você precisa talvez refazer um caminho, sabe, ir atrás de uma confissão, de uma retratação, para a gente poder evoluir agora nas próximas etapas aqui dos aspectos. Sabe, meu coração nem estava no contexto aqui, mas eu sinto de falar isso para vocês, querido. E assim como eu falei para vocês, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar. E talvez você fale assim, toda vez que o Fabiano prega, ele fala muito dele. Querido, eu falo da minha vida porque hoje eu tenho vivido para o Senhor. O dia que você tiver seu testemunho, você conta ele. Eu não estou aqui por causa de soberba, de orgulho, pelo contrário, gente, para mim aqui é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil estar aqui com o microfone na mão, ministrando o coração. Mas eu estou aqui por obediência, por amor, porque eu entendi que o sacrifício de Jesus nos faz olhar para a cruz e não anular esse sacrifício. Nos faz olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ser melhor do que ontem. Então, se eu deixei um rabo para trás aqui, eu vou me consertar. Se eu estou vivendo essa situação, Deus, trata o meu coração, porque eu não posso avançar. Sabe aquilo que é falado na Santa Ceia? Se você tem algo com o teu irmão, vai, se retrata e depois vem e toma a ceia. Não é para você não tomar, é para você refazer o caminho e gerar conserto. Sabe que a gente vivendo nesse tempo como igreja, a gente precisa zelar por esse testemunho. Sabe, talvez aqui mesmo na igreja aconteça algumas coisas, eu quero que você saiba que tudo aquilo que a gente não ouve, o Senhor revela e a gente trata. A gente traz para discipulado, a gente traz para acompanhamento. Só que aqui, querido, quero dizer uma coisa para você. É uma casa de pessoas imperfeitas, onde até mesmo enquanto você vem aqui, ministra e libera uma palavra, desde que você é posicionado, o Senhor trata você aqui, não só ali no banco, querido. E eu dou glória a Deus por essa casa. Porque aqui é uma casa de improváveis, e talvez você fale assim, eu jamais vou ter condição de ser líder de célula, ou de ministrar uma palavra da oferta, ou pregar para a igreja. Querido, se você tiver com o teu coração no lugar certo, você vai ganhar as nações para o Senhor. Sabe, querido, às vezes a gente fica sempre nessa atmosfera, não, mas Deus sabe que a intenção do meu coração é ir lá e acabar com aquela mágoa, com aquele rancor. Queridão, o que eu quero falar para você é que não adianta só ter a intenção do coração, por mais que Deus conhece, isso tem que mover uma ação, uma atitude, sabe, querido, porque senão você vai chegar lá no grande dia do julgamento, e aí quando Jesus fala assim, e aí, o que você fez? Eu fiz isso, vaza daqui porque você pratica iniquidade. Não, querido. Aguarde com grande ansiedade chegar naquele dia onde o Senhor vai falar assim, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Porque não adianta você ser líder de célula, você ser pastor, você ser fiel na célula, no culto. Querido, o teu coração tem que levar para um lugar de arrependimento. Sabe, a gente está falando tanto de avivamento, reavivamento. Querido, enquanto nós como igreja não formos para esse lugar de arrependimento genuíno, para que Deus nos traga essa motivação no coração de ir fazer e refazer o caminho, trazer conserto para nós, para a nossa casa. Talvez a gente está impedindo a igreja de avançar. Lembra aquilo que aconteceu com o povo de Israel por causa do pecado de Acã? Não era para ninguém se apossar dos despojos, mas ele foi lá, ele e os filhos deles roubaram e esconderam.
Aí depois Josué, em vez de avançar Senhor, ei, o que tem para essa batalha? Ele foi pela conta de força do braço, chegou lá, perdeu homens, e aí quando ele foi orar e rasgar as vestes, o Senhor falou: o povo do céu está em pecado, fizeram isso, por isso que aconteceu isso. Sabe, querido, e antes da gente avançar com a palavra, eu quero deixar isso para o seu coração. Entenda que talvez a tua vida espiritual, financeira, seja ela no seu relacionamento conjugal, na criação e educação dos filhos, às vezes a tua célula, a tua família, não cresce por causa desse coração orgulhoso, que não se arrepende, que não se retrata, queridos. E isso eu estou pregando para mim mesmo, porque o Espírito Santo já falou isso, tudo que você falar, presta bem atenção, porque é para você também aqui. Sabe, queridos, o quanto eu tenho sido confrontado diariamente, constantemente sobre isso, e aqueles que caminham comigo têm ouvido exatamente a mesma coisa. Não vamos se limitar apenas à palavra do domingo, ou o devocional Café com Deus Pai, não, vai para a palavra, mas esteja sensível para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes Deus está falando, se conserta, às vezes Deus está falando, se arrepende, refaz o caminho. A gente está com o coração duro, está igualzinho o povo no deserto, obstinado. Imagina, a ponto de Deus falar para Moisés: não, eu não vou, porque se eu for, sou capaz de destruir esse povo, por causa desse coração obstinado. Mano, será que é por isso que a gente não vive algo sobrenatural do céu, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa empresa, sobre o nosso casamento? Porque a gente ainda está atrelado a essas coisas erradas. Eu não vou falar só do passado, às vezes você está nesse momento, errando, sapateando em cima, e parece que Deus não está vendo, querido. Não, sai desse lugar de apatia, de frieza, e fala: Senhor, essa palavra tem que surtir efeito na minha vida. Ou você vai precisar andar com 2, 3, toda vez, para ver o que você está fazendo, para você se lembrar de como tem que ser a verdade. Querido, eu não estou nem aí se você vai ficar bravo comigo. Segundo aspecto, o tema testemunho é fundamental na construção do Novo Testamento. E talvez você fale assim: mas por que você vai falar do Novo Testamento? Porque, querido, você entende que nós estamos no tempo da graça. O Novo Testamento é uma revelação incrível de tudo aquilo que a gente precisa aprender para viver como cristão também. Podemos dizer que os evangelhos são as narrativas, ou seja, o testemunho presencial ou relatado de outro, de quem era Jesus e seus feitos. As pregações dentro do livro de Atos eram testemunhos de quem Jesus era através das Escrituras, ou através de revelações e experiências pessoais. A gente está falando do Novo Testamento, a gente está falando da palavra, mas aqui nós estamos falando da nossa vida, porque tudo isso a gente tem que pôr em prática. Querido, a Bíblia não é simplesmente um conto de histórias do passado. Isso aqui na verdade é o nosso alimento diário, e eu vou falar assim do devocional, porque senão não sou eu. Querido, eu não estou nem aí, de novo a história do devocional. Queridão, você sai de casa, você deve tomar banho, você deve tomar café, você veste a sua roupa, você põe seu calçado e vai trabalhar. Não é possível que você saia de casa sem ter um tempo com o Senhor. Não é possível que você não investe um tempo de oração, de leitura da palavra. Fala: Senhor, eu quero me preparar para esse dia. Eu não sei o que eu vou encontrar de desafio no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, mas Deus, eu quero vestir a armadura, preciso calçar os meus pés com a sandália do Evangelho, eu preciso ter a espada, preciso do escudo, preciso de tudo. Sabe por quê, querido? Então você está indo para o seu dia a dia achando que eu posso tudo em mim mesmo. Não, querido, é a graça do Senhor que nos basta. E se a gente não for para a palavra do Senhor todos os dias, nós vamos padecer. Por isso que naquela palavra, por isso que na Bíblia tem aquele versículo que fala, né? Há muitos de vocês que dormem, porque a gente está igual zumbi. A gente não está nem vivendo e sobrevivendo, nós estamos apenas existindo, quando a gente não busca no Senhor o alimento sólido para a gente poder avançar. Sabe, querido, nós somos seres espirituais com experiências naturais. Sabe, às vezes você está bitolado e limitado em viver apenas aquilo. Não, eu vou na igreja, beleza, 1, 2, 3, acabou minha vez, segunda-feira é vida real. Não, querido, a vida do cristão é uma vida de testemunho de Cristo, de segunda a segunda. Isso tem que constranger o nosso coração, a ponto da gente falar: Deus, eu sou muito raso, eu preciso orar mais. E essa tem sido a minha desavença comigo mesmo, onde às vezes de madrugada eu vou orar e eu falo: Senhor, eu preciso orar mais. Eu vou para a palavra do Senhor e falo: Deus, cada vez mais eu vejo que eu sou um aborrecente espiritual.
Eu preciso ler mais, eu preciso meditar na tua palavra dia e noite, sabe, querido? Quando eu falo isso do que eu estou vivendo, eu quero estimular você a olhar para você a ponto de falar, opa, isso acontece comigo. Ou se não está acontecendo, deveria acontecer. Essa é a vida do cristão. Queridos, morrer pelo que se crê é testemunhar até o fim. A força e a verdade da sua crença, sua fé em Cristo. E este foi o fim de muitos dos apóstolos e líderes da igreja primitiva. Nossa vida deve ser um testemunho de quem é Jesus e da sua obra em nosso coração de salvação e transformação. Esse deve ser o nosso objetivo. E o pastor Diego já ministrou alguns domingos atrás, onde falava sobre isso, né? Sobre ele ser o Salvador. Mas ele também é o nosso Senhor. Queridos, eu vou contar essa história e eu sempre choro, eu vou tentar não chorar. Talvez você que está visitando aqui pela primeira vez, você não ouviu, então você vai ter a oportunidade de ouvir. E eu quero já falar para vocês que essa história me constrange. Por que que me constrange? Porque a gente não tem a percepção daquilo que Deus fez por mim e por você. E a história é a seguinte: Zezinho fez uma pipa. E aí ele soltou sábado todo feliz, aí enfim, acho que alguém passou com cerol, ele perdeu a pipa. E ele foi correndo atrás da pipa, até ele encontrar, ele não encontrava essa pipa, aí de repente ele perdeu ela de vista. No domingo ele foi na feira, e aí encontrou o seu Luiz lá na feira, e ele vendia pipa, ele falou, aquela pipa é minha. Por que não? Porque eu quando fui confeccionar, eu escrevia minhas iniciais. Eu falei, não, o que você tem aí? Aí ele foi lá, olhou, tinha 2, 3 moedinhas, ele falou, não, se em casa você não tem nada? Tenho um porquinho lá em casa, eu vou quebrar, então eu vou trazer. Ele falou, então traz tudo que você tem. E ele chegou em casa, quebrou o porquinho, chegou lá e falou, seu Luiz, ó, tá aqui, ó, as moedinhas e tudo que eu tinha. E aí ele falou assim, agora a pipa é sua. Queridos, e aí é difícil. Porque Deus, Zezinho, quando ele sai de lá com a pipa na mão, ele olha para a pipa e ele fala assim, pipa, você é minha por 2 vezes. Primeiro porque fui eu que te confeccionou, segundo porque eu comprei você, com tudo que eu tinha. Queria essa história me constrange, porque Deus nos criou, e por causa do pecado, a morte tentou nos tragar, mas Deus foi lá e falou, a humanidade é minha, eu vou comprar de volta, eu vou pagar um sangue de filho. Querido, e essa história me constrange, porque às vezes a gente não vive uma vida de santidade, de retidão, querendo viver o testemunho de Cristo, e a gente anula o sacrifício de Jesus na cruz, por orgulho. Isso tem que constranger o nosso coração, pode falar, Deus, não foi em vão aquilo que Jesus viveu na cruz. E é por isso que eu persigo a palavra de Deus, eu persigo o testemunho de Cristo, porque eu quero ser como Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um cristão que prega, mas que vive, e que ele é revestido de poder e autoridade para curar e para fazer obras maiores do que Jesus fez. Você entende, querido, que assim, essa história tem que fazer parte do nosso dia a dia. Todo dia escreve isso, põe um despertador no teu celular, lembra dessa história todo dia, fala, Senhor, me incomoda. Se aquilo que foi falado é verdade, me incomoda. Sabe por quê, querido? Porque não adianta nada a gente querer dar bom testemunho, se a gente não entender o sacrifício de Jesus na cruz. Testemunho de Jesus na cruz começa por algo que você abre mão, não para você, mas pelo Senhor. A Bíblia tem aquele versículo que diz, não, mas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Querido, a gente tem que morrer para a gente todo dia, é por isso que a gente está fazendo esse jejum, onde a gente começa matando a nossa carne, o nosso próprio desejo, e buscar, Senhor, o que o Senhor tem para mim, nessa estação? Senhor, a gente como igreja quer viver o melhor do Senhor, por isso que traz palavra que incomoda, que confronta, mas que conforta. Por que que Jesus, mesmo sabendo que Ele ia sofrer, padecer, Ele se dispôs a morrer por mim e por você, pela alegria que lhe fora proposta? E o que que nos foi proposto? Vida eterna. Você entende que Deus se permitiu perder a gente por um determinado tempo, para depois viver com a gente na vida eterna? E aí você olha para isso com apatia, fazendo de conta, não, mas isso aconteceu lá no passado. Querido, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele é fiel, a palavra dEle não muda, não passa.
Então, quando a gente entende que Deus é amor, amém, Ele é amor, mas Ele é justiça. Quem está fazendo o plano de leitura aqui, de devocional? Aí você olha o que era a palavra de hoje. Sodoma e Gomorra sendo destruída. Por quê? Porque era uma cidade, são pessoas, eram povos que estavam se pervertendo, se corrompendo. Mas Deus teve misericórdia de Ló, porque Abraão pagou um preço de oração. Imagina, para quem leu, né, ontem, antes de ontem, Abraão, muito petulante, né? Deus, mas se tiver 50, o Senhor vai destruir. Daí eu não vou dizer, não, se tiver 45, 40, mano, se já fosse eu já tinha metido o pé, falei, mano, sai daqui, vaza, deixa eu acabar com tudo. Querido, essa história está na palavra, para a gente entender, que por mais que a gente tente negociar algo com o Senhor, Ele já sabe de todas as coisas. Por mais que você fale, Deus, se eu deixar isso, se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar? Ele conhece teu coração, se isso de fato é só momentâneo para você ter acesso ao que você quer agora, ou se de fato você vai viver uma vida de retidão. Por que o jovem rico, ele virou as costas e saiu triste? Porque quando Jesus falou, vende tudo que tem, e deu aos pobres, e aí me segue. Mano, por que ele falou para vender primeiro e depois doar o dinheiro? Porque, gente, quem trabalha com venda sabe que você não vende as coisas do dia para a noite, é difícil. Agora imagina, o cara devia ter muita terra, né? Vender tudo, ficar com aquela dinheirama na mão, com certeza ele ia se corromper. Por isso que logo de mão, Jesus já deu a letra para ele, falou, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. O cara vazou. Entenda isso, querido. Deus sabe todas as coisas, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, para assim, vamos ver como Ele se comporta. Sabe, às vezes vai se falar de predestinação, eu quero falar para você que nós somos predestinados a ter uma vida eterna com Jesus, com Cristo. Só que a gente escolhe se a gente quer ou não. Deus não nos força a nada. Querido, e quando eu olho para essa palavra, morrer pelo que se crê é testemunhar até o fim. Eu fico imaginando como não é lá nos países comunistas, onde eles sofrem perseguições. Eu sou da época que a gente ouvia vários relatos onde ia para tortura e começava a extrair a unha, o dedo, o braço, a mão. Mano, se é hoje em dia é só uma ameaça, você já não recebe esse mês, capaz de muito já se apostatar da fé. Geração fraca, geração adúltera. Eu fui ministrar sábado passado para os jovens, e o Senhor me levou para falar um conteúdo que está no capítulo 5 do livro do Bem de Deus. Quantos estão lendo esse livro? Ou quantos já leram? Glória a Deus, então vocês vão entender o que eu estou falando. Lá quando fala, né, desejar é o bastante, né, eu trouxe para os jovens essa afirmação, desejar não é o bastante. E lá tem aquele relato, onde o cara pediu a menina em casamento, e aí ela fala, não, beleza, uau, aceito. E aí o que acontece depois, gente? Ela, nossa, então, e aí, como que eu vou fazer para mim poder ter relação com os meus outros namorados? Ele, o quê? Não, porque eu tenho outros namorados da época da escola. Não, você vai ser minha esposa, tudo bem, eu vou ser sua esposa, mas eu tenho outros namorados. Ele, não, você é minha esposa exclusiva. Não, então eu vou fazer o seguinte, nos 365 dias, um dia no ano, eu vou ter relação com os demais. Ele, de jeito nenhum. Então, e ela continuou negociando. Então, 20 minutos em um ano, você me permite namorar os outros? Ele falou, de jeito nenhum. Com certeza esse cara desistiu. E o que eu quis trazer de reflexão para os jovens? Assim como diz aquele versículo, na geração adúltera. Isso é para mim e para você. Quem Deus é na nossa vida? Ele é o primeiro? Assim como a pastora Janaína pregou alguns dias atrás, se Ele não é o primeiro, Ele não é nem o segundo, nem o terceiro, Ele não está em lugar nenhum na tua vida. A primazia do nosso coração tem que estar no Senhor. E lá na Bíblia, quando fala sobre geração adúltera, em alguns outros versículos fala sobre adultério, diz respeito a tudo e qualquer coisa que está no lugar de Deus. Quando a gente deixa Deus de lado, a gente está, porque se nós somos a noiva de Cristo, imagina, Deus quer uma noiva o quê? Pura, santa, imaculada, exclusiva. E a gente como noiva está fazendo o quê? Adulterando? Está procurando outros amores? Outros prazeres? Quem está errado na ordem do dia? É Deus? Não, querido. Muitas vezes somos nós, como cristãos e como igreja. É por isso que essa palavra tem que, de fato, ferir a nossa consciência. Eu gosto muito dessa palavra. O pastor Diego sempre usa, né? Às vezes ele fala banho de consciência ou ferir a consciência.
Isso tem que nos causar um incômodo a ponto de falar assim, como que eu vou testemunhar de Cristo se eu sou um adúltero? Se ao invés de priorizar Deus na minha vida e a tua palavra, eu estou vivendo o meu bel prazer, eu quero só trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, viver bem. Eu também gosto de viajar, gosto de comer bem, gosto de me vestir bem, né? Me visto igual um menininho de 15 anos. Eu gosto. É lícito, mas o coração está onde? Deus tem que ser o centro. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ao escrever as escrituras, os discípulos testemunharam, como João nos mostra, lá em João 21. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha no verso 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aqui diz respeito ao testemunho de Cristo, mas não simplesmente da postura dele de vida, mas de tudo aquilo que ele fez. Ele curou, ele libertou, ele serviu, gente, ele lavou os pés dos discípulos. Isso é outra coisa que me constrange. Imagina naquele momento lá, todo mundo chega, né, para ceiar ali, de repente, um cutuca o outro, cadê o carinha lá do lava-pés? Ixi, não veio. Quem que vai lavar o CI? Não, eu não. Aí chega Jesus lá com a toalhinha. Pedro, dá o pé. Não, Jesus, sou louco. Não, Pedro, deixa eu lavar seu pé. Porque senão você não tem parte comigo. Não, então lava pé, lava a mão, lava o braço, lava o corpo. Não, só o pé. E aí o que ele fala no final? Vocês entenderam o que eu fiz? Estou aqui para ensinar vocês que a gente precisa servir. Então esse foi o testemunho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, servir as pessoas. E você tem sido egoísta a ponto de só querer ser servido? Ou você mesmo se serve? Você não tem servido os outros, não tem servido a casa que você congrega? Tem algo de errado nisso, querido. Eu achei tão interessante, porque daí, nesse sábado, depois que eu ministrei isso para os jovens, eu falei exatamente sobre a questão do servir. Logo depois a gente saiu para tomar um lanche, já teve 4 que falou, quero servir, quero ser voluntário. Glória a Deus, isso é ferir a consciência. Do mesmo jeito que de uma outra vez eu falei para os adolescentes e para os jovens, olha, o que você segue nas redes sociais? Isso é maneira de você testemunhar de Cristo, ou você está testemunhando de quem? Da Anitta? Eu falei isso, o povo saiu daqui, foi para um lanche, todo mundo começou, não acredito que você segue isso, eu também, vamos deletar. Do mesmo jeito que no outro domingo que eu fui ministrar aqui, eu falei, pais, vigiem o celular dos seus filhos, o que aconteceu? Brá! O povo olhou, viu coisa absurda, os adolescentes perderam o celular, eu acho é pouco. Quer saber de uma coisa? Testemunho de Cristo, a gente como pai e mãe, tem que começar a zelar por aquilo que Deus nos deu como herança, que são os nossos filhos. Vou falar mesmo, de novo, eu tenho vergonha de ver o que eu tenho visto nos nossos adolescentes, em alguns jovens, porque pai e mãe faz de conta que aponta o caminho, ao invés de estar no caminho, falar, é aqui filho, isso está errado, esse é o certo. Aquele dia eu falei, né, para a criançada lá, para os adolescentes, quem tem perfil privado eu vou seguir, se não liberar eu vou atrás, um monte me liberou, né, só que tem os melhores amigos, então eu continuei vendo só aquilo que eu posso ver, mas Deus vê todas as coisas. E aqui eu estou falando dos adolescentes, agora eu vou falar para você adulto também, o que você tem feito nas redes sociais? Aquilo que você segue, ou aquilo que você posta, é a maneira como você tem que também dar o testemunho de Cristo. Ah, mas eu posto versículo, beleza, mas o fundo musical é uma música abominável. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus coloque temor no seu coração. Ah, Fabiana, você está pegando pesado de novo com música? Vou pegar pesado. Nosso ouvido não é pinico, nem paiol, muito menos o de Deus. Entenda uma coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Ah, mas você está pegando pesado, está virando legalista. Querido, quem é santo, santifique-se mais, mas não é para você ser o cara, ser o santão. É para você ser um bom discípulo, que dá um bom testemunho e aponta para Cristo. É isso que eu e você precisamos fazer. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sabe, às vezes a gente por vezes está aí patinando, porque não, eu faço um pouquinho certo, aí de repente já estou tudo encacado, tudo ferrado, tudo zoado, aprontando um monte. Está errado isso, querido. O evangelho, como já foi definido, é a boa notícia que foi provada e testemunhada pelos discípulos. A notícia do evangelho é que Jesus, que é o Filho de Deus em forma de homem, veio para anunciar e revelar o caminho de volta para Deus.
Ao morrer na cruz, ele cumpriu justiça de Deus e nos dá a possibilidade de nos relacionar com ele. Foi isso que o pastor Diego ministrou no domingo passado. No livro de Atos, tem 10 grandes pregações que na verdade são esses testemunhos sobre Jesus, o que era pregado por eles, a respeito de Jesus e a sua ressurreição, sobre o impacto sobre suas vidas pessoais, e também daqueles que ouviam. E gente, quando a gente vai lá para Atos, você vai lá em Atos 2,14, Pedro depois do batismo do Espírito Santo dá testemunho. Atos 3,12, Pedro após a cura do mendigo aleijado na porta do templo Formosa. Lá em Atos 4,8, Pedro diante do Sinédrio. Em Atos 7,2, a pregação de Estevão antes de morrer. Atos 12, Pedro na casa de Cornélio. E aí por diante vai, Paulo em Antioquia, em Atenas. Aonde eles passavam, eles testemunhavam de quem era Jesus e dos seus feitos. É por isso que o livro de Atos ele é repleto de pregações que apontam exatamente para isso, querido. E a gente entende exatamente no livro de Atos, tem grandes pregações que na verdade são testemunhos. O que você tem pregado, querido? Responde só para você, para não se constranger. Mas você tem vivido o que você tem pregado? Volta a falar, querido. Isso também está ferindo a minha consciência. Isso tem que trazer um incômodo para mim também. Não é só porque eu estou aqui na frente falando que esse cara está pronto, está falando, não sabe o que eu passo. Não, querido, também tem meus desafios diários. Também tem um casal de filhos, a Marina tem 10, Gustavo tem 7. Marina começa a aula amanhã, Gustavo depois de amanhã. Querido, meu coração já está aos pés do Senhor. Deus, meus filhos precisam dar bom testemunho. Meus filhos precisam ser uma referência. Meus filhos precisam dar o testemunho de Cristo. Como? Olhando para mim, para Janaína, fazendo devocional, e não apenas fazendo isso, mas vivendo e buscando uma vida de santidade. Os nossos filhos são o nosso reflexo, queridos. E é por isso que eu fico, constrangido com algumas posturas, algumas atitudes que eu vejo nos jovens e adolescentes. E eu estou falando para aqueles que são dessa casa. Gente, copia só o que é bom. O que é ruim, abandona, se afasta. Sabe, que isso tem que ser um estímulo para a gente cada vez mais afunilar e trazer os nossos filhos mais para perto. Eu tive uma experiência na missão, onde teve, 80 adolescentes, sempre tem uma zoeira, né? E aí, teve um piá lá que deu uma zoada, logo na primeira noite, eu fiquei brabo, né? Meu Deus do céu. Cheguei para ele, falei, mano, vem cá. Cara, eu sei que é legal dar uma zoada, mas eu estou trazendo aqui 11 adolescentes. Muitos outros adolescentes até queriam vir, mas não tinham vaga. E o preço não era tão barato, então a igreja está fazendo investimento para trazer isso aqui. Perdão. E a nossa expectativa é de ter um encontro com Jesus, de viver algo incrível, sobrenatural no Senhor. E aí chega aqui e vê você zoando assim, mano, tá errado. Não, o senhor tá certo, me perdoa, beleza. O cara foi dormir. Até falei brincando assim, quantos 12 anos você tem? No outro dia de manhã ele passa por mim, não olha nem na minha cara. Eu falei, ixi, agarrou ar, né? Deixa comigo, você quebrar o gelo, né? Fui atrás. Falei, mano, vem cá. Deixa eu falar uma coisa, quero te pedir perdão. Aí ele regalou o olho, falou, o quê? Não, quero te pedir perdão pela maneira como que eu falei. Não pedi perdão pelo que eu falei, mas da maneira como eu falei, porque eu estava muito exaltado. Falei, mano, quero te pedir perdão pelo que eu falei. Mas você entende que a nossa expectativa aqui é de buscar o Senhor e tal. E eu sei que tudo bem, dá aquela zoada. Mas pega leve, beleza. Cara, a partir daquele dia, ele se transformou. Toda hora ele vinha, buscava uma afirmação, ele tinha uma dúvida, ele tirava comigo. Querido, isso é um exemplo para a gente entender que quando a gente dá um testemunho, a gente vive o testemunho, a gente zela para que outros dêem o testemunho, a gente está dando margem para que outras pessoas caminhem com a gente a ponto de falar, eu preciso aprender. Querido, e de verdade, no último dia eles tinham um livrinho para escrever algumas mensagens, e esse cara escreveu algo. Pastor, nunca vou esquecer a tua pergunta, quantos 12 anos você tem? E obrigado pelo que você falou. Ele nem é meu filho, mas por mais que a gente não estava organizando a missão, a gente estava ali como anfitrião, então a gente também era responsável por aquela atmosfera. Queridos, e aí, esse cara que fez isso e depois refez o caminho, entendeu?
É um cara que simplesmente passou em primeiro lugar em direito na UEL. Pensa num cara inteligentíssimo, articulado, e ele conhece da palavra. Então eu vejo assim, a mensagem como semente num solo fértil, ela frutifica. E assim você vai dando testemunho, você vai arando, você vai fazendo, e Deus acrescenta, queridos. Isso tem que ser um incentivo, o nosso objetivo tem que viver dessa forma. E é por isso que eu estou falando para você, pai e mãe, não pega leve não. Exige a verdade, fala para o teu filho, ensina a verdade, viva vocês a verdade. Se tiver que punir, entra com punição. Ontem eu fui na minha mãe, fui dar banho no meu pai ontem, e eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, as crianças estão passando apuro, porque elas estão no jejum com a gente aí de doce. Ela, meu Deus, o Gustavo já estava num castigo antes, porque ele aprontou, respondeu, nós cortamos a sobremesa e emendou mais uma semana de jejum. Querido, é isso, não tem a ver. A gente não tem que moldar a nossa agenda pela agenda dos nossos filhos. Eles têm que se moldar a nós. É jejum? É coletivo? Vamos fazer. Fez errado? Vai sofrer punição. Queridos, hoje o que a gente tem mais visto é pai e mãe frouxo. Deixa o filho fazer tudo. Não tem punição. Sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? E eu já ouvi falar isso, né? Tem aquela educação, sei lá como é que fala. Não, você tem que agachar para falar na mesma altura dos filhos. Eu falo que essa é a altura certa para o teu filho bater na tua cara. Pai e mãe tem autoridade que foi dada por Deus. Nunca se esqueça, na palavra tem um versículo que fala que os filhos são herança do Senhor. O que você tem feito com a herança que Deus te deu? Tratando de qualquer jeito? Sendo permissivo? Onde ele pode fazer tudo e mais um pouco? Seja nas redes sociais, seja na sua casa, seja fora de casa. Qual que é o testemunho de Cristo que você está dando para o seu filho? Quero que você, de fato, pense sobre isso. O terceiro aspecto, o tema testemunho, foi amplamente enfatizado por João. Em sua epístola, a palavra testemunha, o testemunho aparece pelo menos 14 vezes. O verbo testificar ou testemunhar é usado 33 vezes no livro de João, dando importância à confirmação de todos os fatos e verdades sobre Jesus, para que todos crescem. Você entende o porquê que no Novo Testamento é importantíssimo a gente olhar, principalmente do que diz respeito ao testemunho? Você acha que isso não fosse sério e importante e necessário para a gente, ia estar escrito tanto assim? Querido, isso tem que de fato ferir nossa consciência, querido. A nossa falta de vontade em ler a palavra. Eu espero que agora, nesse jejum de rede social, de mídia social, de jogo, seja lá do que for o entretenimento, invista esse tempo para orar e ler a Bíblia. Porque as pessoas às vezes acham que, eu vou jejuar de doce, ou vou jejuar só a hora do almoço. Ao invés de almoçar, vai para a presença de Deus. A gente tem que substituir a refeição, ou alguma coisa pela qual a gente está se abstendo, para investir esse tempo com Cristo, buscar intimidade. Querido, como que eu vou testemunhar de alguém que eu não conheço? E talvez você fale assim, não estou nem aí, eu não quero conhecer ele. Queridão, vou falar uma coisa para você, você foi criado para isso. Deus te criou com um propósito, o teu chamado é ir pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo. Não importa você que está aqui pela primeira vez, fala, eu caí de paraquedas, ver essa pregação. É isso mesmo, querido? Deus tem um propósito para você, se você não sabe. Ele nos criou para ter relacionamento com Ele, viver para Ele, glorificar o nome dEle, testemunhar de quem Ele é. E se você não está cumprindo isso, tem algo de errado. Busca no Senhor, fala, Senhor, não, eu preciso conhecer o Senhor com mais intensidade, com mais profundidade. Em João 5, dos versos 31 ao 39, e do 46 ao 47, há um contexto sobre ressurreição e julgamento no futuro, quando Jesus começou a falar sobre o tema testemunho e de como outros testemunharam sobre ele. O seu testemunho era confirmado por outras testemunhas que foram relacionadas nesse evangelho e também nessa carta de João. E eu quero ler para vocês. Você não consegue passar, né? Não? Então eu quero convidar você a abrir comigo o livro de João no capítulo 5. Enquanto eu tomo um café para aquecer a garganta, eu quero que você abra sua Bíblia. João capítulo 5. Quem já achou, diz amém. Quem não achou, diz aleluia. Amém. Queridos, então vamos lá, João 5, verso 31.
Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Lá no verso 35, João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. No verso 36, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. No verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. No verso 38, também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora lá no verso 46, diz assim, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E no verso 47, se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Querido, é uma palavra que a gente precisa meditar. Às vezes as pessoas vão olhar para você te julgando, mas quem é você na ordem do dia? Se de fato você já fez sua oração de entrega, de confissão, você se arrependeu, por mais que às vezes você está em alguma circunstância, você fala, Deus, parece até que eu não estou dando bom testemunho, mas se de fato o Espírito Santo de Deus está em você e te gera incômodo para que você saia desse lugar, refaça o caminho, busque conserto, busque retratação e saia desse lugar de apatia e de talvez um conformismo com a coisa errada que você está vivendo, você sim vai estar capacitado para testemunhar do amor de Jesus. Você sim vai ser um testemunho de Cristo, porque às vezes as pessoas vão até te falar, olha lá, mas ele está vivendo isso e está pregando. Se a pessoa não souber de todo o contexto, mesmo assim, o Espírito Santo não vai deixar a palavra de Deus voltar vazia, porque é Deus que sabe todas as coisas. Eu não estou aqui chancelando para você servir a Deus de qualquer jeito, não, estou falando para você ter um estímulo de buscar mudança de vida, sair desse lugar de pecado, de conformismo com aquilo que está errado. Sabe, querido, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, a ponto de orar aquela oração, o pastor Diego também ministrou sobre isso, lá quando fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, como o pastor falou, naquela palavra criar, era algo que só Deus podia fazer, isso é reconhecer que por mais que eu me esforce, me empenha, eu dependo de Deus para criar em mim esse coração puro, porque como diz a palavra, o coração do homem é enganoso. Você acha que não, hoje eu estou bem, mas teu coração e tua mente está em outro lugar. Não, querido. E é por isso que a gente tem que dar todos os dias liberdade para o Espírito Santo sondar o nosso coração, trazer luz sobre tudo aquilo que está em oculto, para que a gente possa tratar. E volto a falar, talvez enquanto eu estou falando sobre isso, você está até pensando, nossa, verdade, eu estou vivendo isso, não adianta você só refletir. O que você vai fazer depois que você sair daqui? O que você vai fazer nos dias que vão se seguir? Vocês vão ter uma postura de falar, não, para mim poder viver um testemunho de Cristo, eu preciso começar a me mexer, eu preciso sair desse lugar, e refazer o caminho, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sabe, querido, isso me dói falar, porque assim, eu queria estar aqui só falando, não, olha irmãos, vamos só orar, e jejuar, e viver, não querido, a gente tem vivido um tempo como igreja, onde nós estamos sendo estimulados aí para esse lugar de reconstituir o altar do Senhor, reconstruir um altar de verdadeiro, de louvor e adoração, porque senão a gente só vai estar louvando Ele de lábio, adorando Ele só da boca para fora. Final do ano passado, a palavra que Deus colocou no nosso coração é sobre alinhamento, e essa palavra continua, porque a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus, para poder dar o testemunho de Cristo, senão é só balela. Segundo o apóstolo João, os que testemunharam sobre Jesus foram João Batista, aqui tem alguns versos, se você depois quiser tirar foto, para depois você estudar na sua casa, as obras de Jesus, curas e milagres, ou seja, aquilo que ele mesmo fazia, testemunhava sobre ele. Deus Pai, quando falou lá, esse é meu filho amado, e quem me comprazo, Deus já estava testemunhando a respeito do filho. As escrituras, em especial Moisés, quero que vocês leiam esse texto, a gente já está com horário avançado, e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração.
Mas por que devíamos testemunhar? Talvez você deve estar pensando sobre isso. Beleza, levei um monte de estilingada, já apanhei, e aí, eu quero saber o fim da história. Por que a gente deve testemunhar? Porque essa foi uma ordem deixada por Jesus, e a nossa fé nele é validada pela nossa obediência. Olha o que está lá em Atos 1, no verso 6 ou 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, querido, presta atenção no que está no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido, essa palavra é para mim e para você hoje. É hoje. Sabe, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, você é esse que vai lá pregar em todo lugar, sabe, e nós vamos ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos confins da terra. Você está fazendo isso? Ou você está esperando? Não, eu estou esperando algo acontecer, queridão. Quero falar que já aconteceu. A maior revelação foi Cristo na terra, Ele já veio, Ele já morreu por mim e por você. O que mais que você está esperando? Um chacoalhão? Depois de hoje, não precisa de mais nada, né? Se era isso que você estava esperando. Querido, sai desse lugar de apatia. Busca o Senhor. Procura olhar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O que nós vamos testemunhar? Vamos testemunhar quem é Jesus, sobre as suas obras em nossas vidas, assim como João Batista que pregava: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Praticando boas obras, assim como Jesus, as curas e milagres foram testemunhadas pelos sacerdotes e pelo povo. Um bom exemplo é quando Jesus disse ao leproso para se apresentar ao sacerdote. Sabe, querido, às vezes você vai ministrar o coração de alguém, sabe, alguém que está, talvez o casamento aí todo desfalecido, arrebentado, e você vai ministrar uma palavra sobre a vida dele, e ele vai ter o casamento restaurado, e essa pessoa vai testemunhar. E você tem que ser essa pessoa que vai instruir. Deus fez algo na tua vida, testemunha. Entenda uma coisa: aquilo que Deus está fazendo na tua vida, se Ele está te curando ou já te curou, não guarda só para você, testemunha. Às vezes tem gente que fala assim: ah, mas eu não sou líder de célula, não sou pastor, não tenho doutorado, mestrado, bacharelado em teologia. Eu também não. O que eu tenho é um testemunho de alguém que está querendo viver uma vida com Jesus. Isso é o que você está vivendo, com certeza. Porque se você está aqui hoje, respirando e está vivo, Deus já fez muito na sua vida. Ebenezer, até que o Senhor tem te ajudado. Então isso é motivo de você celebrar, de você ter o coração grato. E como que você faz depois de ter o coração grato? Testemunha. Testemunha aquilo que Ele tem feito na tua vida, seja nas tuas finanças, seja no teu casamento, nos relacionamentos, na tua saúde. Testemunha. Assim como Jesus cumprindo as Escrituras, nós também, ao cumpri-la, testemunhamos de Cristo. Assim como a gente falou lá do jovem rico a respeito dos 10 mandamentos. Se a gente cumprir aquilo, fazendo ou deixando de fazer o que precisa, nós já estamos testemunhando acerca de Cristo. O poder do Espírito Santo em nós se torna um testemunho em nossos corações, e através de nós, olha o que nos diz Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você entende que é o Espírito Santo testemunhando para você acerca de Cristo? Agora, lembra daquela outra ministração do pastor Diego, né? Eu não vou lembrar o versículo que fala: não apagueis o Espírito, né? Existe uma maneira da gente apagar o Espírito, entristecendo. Sabe quando você faz igual criança, lá, tampa o ouvido e sai, não está nem aí para aquilo que o pai e a mãe estão falando? Assim é você com Deus. Quando Deus vem e traz uma palavra dessa, pleno domingo de manhã, e você sai daqui e fala: nada a ver. Isso entristece o Espírito. Isso te afasta de Deus. Isso afasta você das bênçãos que Ele tem para a tua vida. Eu não estou aqui querendo gerar um peso de: nossa, meu Deus do céu, que evangelho de terrorismo, quer me pôr medo. Não, querido, eu quero de fato fazer com que você olhe para isso com responsabilidade. Se até então você ainda não tinha ouvido uma palavra que te chocasse dessa maneira, esse é o dia que o Senhor fez para você ouvir isso. Isso está lá em Acrescentares de Xadu, tá? Esse é o dia que Deus está querendo te chacoalhar. Fala: mano, você está ouvindo? Presta atenção. Sai desse lugar, põe em prática alguma coisa disso aqui. Dá um start, é o primeiro passo. E o Senhor vai acrescentar na tua vida.
o bom ânimo. Para testemunhar sobre Jesus é preciso o quê? Talvez o que a gente vai ver aqui eu já falei no meio da mensagem. Conhecê-lo pessoalmente, andando com Ele no nosso dia a dia. E eu já falei, como que a gente conhece Ele? Conhecer quem Ele é nas Escrituras, amando, lendo e estudando a palavra de Deus. Querido, você não pode falar de alguém que você não conhece. Uma vez eu ministrei sobre isso, qual que é a diferença de saber e conhecer? Talvez você sabe algumas coisas a meu respeito, mas se você não caminha comigo, você não me conhece. Assim é a vida espiritual, você pode saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por mim e por você. Você pode até saber, mas se você não conhecer de fato a Cristo, você vai simplesmente usar a graça como supergraça, ou se não o sangue de Jesus como groselha, como que suco, você não vai levar a sério. Agora, à medida que você conhece o Senhor, você começa a ter zelo, você começa a ter temor. Queridos, tem uma palavra que hoje também tem ferido a nossa consciência, é a questão do temor. E eu falo para você que serve aqui essa casa, seja em qual for o ministério, não adianta nada você vir aqui, arrumar a cadeira, arrumar o templo, vir aqui louvar, seja na mídia, no áudio, no estacionamento. Se você não fizer isso com temor, de nada adianta. Se você não fizer isso com a intenção de agradar o Senhor, você não está aqui para servir a minha pastora Janaína, que hoje estamos à frente do Ministério de Voluntariado. Para mim e para a Janaína não. Nem para o pastor Diego, nem para a pastora Esther. Se você não tem no teu coração a intenção de servir ao Senhor, a começar de servir as pessoas, você está com o coração no lugar errado, querido. E aí eu vou convidar você a fazer essa pergunta para você, fazer uma autoanálise. Assim, Deus, então eu não estou servindo do jeito certo? Mais do que fazer, o que vale a intenção do coração. Ter experiências pessoais com Ele, que surgem de onde? Das situações do nosso dia a dia, das nossas necessidades supridas, dos milagres vividos e das lutas passadas. Eu quero convidar o louvor a subir aqui. Você entende como que a gente testemunha de Cristo? O que a gente precisa fazer para poder testemunhar? Querido, de verdade, você que é membro dessa casa, você sabe que eu não mando recado, você sabe que quando eu estou aqui no altar, eu não uso o microfone para dar indireta, pelo contrário. O meu temor é talvez vir aqui, liberar uma palavra que o Senhor soprou no meu coração, e talvez ferir alguém. Só que essa conta é de Deus. Porque assim como eu falei para você, e toda vez que eu venho para pregar, eu falo, Deus, se eu for falar uma heresia, se eu for atrapalhar a tua obra, o Senhor não deixa eu nem ir para a igreja, quanto mais subir. Então se eu subir, estou aqui com o microfone na mão, depois de 40 minutos pregando, é porque Deus tem essa palavra e ela é para você. E eu espero, querido, que ela, não só espero, como eu desejo no meu coração, e eu vou orar, para que essa palavra continue te incomodando, gerando um incômodo santo, a ponto de você falar assim, eu preciso mudar, eu preciso parar de ser, como o pastor Diego também já ministrou, isso é uma palavra que por vezes a gente tem ouvido, eu não quero ser só um espectador do evangelho, ou ser só um consumidor, porque assim, uma coisa é você estar sentadinho aí, só olhando, outra coisa é você olhar e ainda fazer uso da palavra, e se apossar das bênçãos do Senhor. Isso não é o bastante, querido, se você não se envolver no reino, a ponto de testemunhar, talvez você vai viver as bênçãos do Senhor só pela metade. Assim como eu falei, para mim é difícil estar aqui no altar, já falei isso, eu continuo falando, e eu não falo isso talvez para ensinar vocês como que faz para chegar aqui, não, querido. Quando o pastor Diego provocou essa conversa 3 anos atrás, sobre pastorear, eu falava assim, pastor, eu não sei nem aonde está alguns versículos. Pastor, eu falei, não tem a ver com saber onde está o versículo, tem a ver com o coração, tem a ver com amar as pessoas. Sabe, queridos, eu falo isso para os jovens, falo isso para os adolescentes, o que depender de mim, eu vou me empenhar numa busca incessante pelo Senhor, porque eu não quero perder nenhum deles para o diabo, nem para esse mundo. E a gente, quando está nessa posição de liderança, às vezes a gente quer ficar, Deus, passo a vez, chama outra pessoa para pregar, uma pessoa mais preparada, alguém que talvez tenha um linguajar mais rebuscado, alguém que tem
teologia, que é mestre, mas eu venho aqui por obediência, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, que a gente pensa, que a gente imagina. Sabe, querido, e quando eu olho para a igreja hoje, e tenho essa percepção daquilo que o Senhor tem proposto para a gente, de andar em santidade, de buscar a presença do Senhor, de querer conhecer Ele de forma íntima e profunda, eu falo: Deus, obrigado, porque a Tua igreja tem buscado estar nesse lugar. A gente tem visto os cultos de manhã e à noite repleto de pessoas, mas o que alegra o nosso coração não é o número de pessoas, são de fato pessoas que vêm para a igreja, se envolvem na cela e começam a viver uma vida com o Senhor, a ponto de na cela abrir o coração, contar o que está passando, e aí a cela vem junto, se empenha em oração, jejum, e a pessoa rompe aquela estação, começa a viver o melhor do Senhor, e a gente como igreja começa a colher esses frutos. E esses frutos são aqueles frutos que têm permanecido, sabe, queridos? E às vezes depois de uma palavra pesada, a gente fica pensando assim: não vai sobrar ninguém na igreja. Não, eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja tem palavra de confronto, palavra que não é uma passação de pano, não é cafuné, e as pessoas têm permanecido. Sabe por quê? Porque assim como crianças que pedem limite aos pais, a gente como cristão maduro, a gente entende que é na presença de Deus que a gente vai conquistar esse lugar, de não só conhecimento, mas de sabedoria, em viver para o Senhor e aplicar. Sabe, querido, às vezes você fala assim: mas eu nem tenho tanto conhecimento, talvez eu sou introspectivo, eu não sou super sociável. Querido, Deus quer falar através da tua vida, pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes. Mas se você tiver de fato no teu coração o desejo de se entregar para Jesus, buscar Ele, buscar a vontade dEle, abandonar a vida de pecado, tudo aquilo que te impede de avançar, Deus vai te usar, querido, e é o que Ele mais quer. Sejamos intencionais em zelar por um bom testemunho. Sabe, queridos, às vezes a gente entra na igreja, ouve uma palavra, sai daqui igual. Não é possível. Não é possível. Eu, cada vez que eu vou para o meu devocional e eu leio e eu fico ruminando aquilo, eu falo: Deus, obrigado, porque eu não terminei do mesmo jeito que eu comecei. Na Bíblia também tem um versículo que fala que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Talvez esse é o início da tua jornada de fé, e você está um caco. Quero falar para você que tem um Deus que traz restauração. Tem um Deus que quer ouvir de você o desejo do teu coração. Assim como Jesus, quando Ele ia operar os milagres, Ele já sabia exatamente o que a pessoa precisava, mas ela dava a chance da pessoa falar, externar, chegar para um cego e falar: o que você quer? Está na cara que ele quer voltar a ver, mas às vezes não, às vezes ele fala assim: não, eu quero uma carruagem para mim poder andar mais fácil aí, um chofer. E você, querido? O que você quer? Você quer de fato viver esse testemunho de Cristo? Quero convidar você a ficar de pé. Sabe, queridos, eu não vou fazer um apelo e convidar você a vir aqui à frente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero que ninguém se constranja. O que tem que constranger você é o amor de Cristo. O que tem que constranger você não é a acusação do inimigo sobre aquilo que você tem feito de errado. O que tem que te constranger é o amor do Senhor sobre a tua vida, que mesmo você estando nesse lugar de pecado, de mornidão, de frieza, o Senhor está aqui falando: que saudade que eu estou de você, na minha presença. Eu sei que muitos de vocês aqui já passaram por outras igrejas, ou estão com a gente já há algum tempo, mas a expectativa do meu coração
é que de fato você fala: Senhor, mais do que o Fabiano falou, eu quero que a tua palavra testifique no meu coração a tua vontade. Querido, de verdade, o que me constrange é às vezes caminhar com pessoas que vêm, ouvem palavra domingo após domingo e continuam fazendo as mesmas coisas, querendo viver o novo do Senhor, sem mudar a atitude. Querido, se você não mudar o teu coração, se você não mudar a tua atitude da semana passada para essa semana, vai ser tudo igual. Ah não, mas eu já vivi em outra estação, em outra igreja, em outra denominação. Ah, mas o meu líder, o meu pastor, minha célula. Querido, não tem a ver com aquilo que você já viveu, tem a ver com aquilo que você quer ser de referência para aqueles que estão a partir de agora com você. Entenda que o reino não é egoísta. Você não tem que melhorar de vida espiritualmente só para você ser o cara, você ser a mulher, porque não sou eu, não. É porque você tem que refletir Cristo. É por causa da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, da tua família, daqueles que estão à sua volta. É por causa deles também que você tem que provocar essa mudança de atitude, de comportamento. Querido, não faz sentido sermos frequentadores de culto, de célula, sendo que depois disso a gente não tem nenhuma atitude de mudança. Eu louvo a Deus porque nessa igreja tem líderes que têm buscado no Senhor a vontade do Senhor. E nós como pastores, nós como liderança, nós também erramos. Mas a diferença daquele que entende a responsabilidade é aquele que erra, mas que refaz o caminho. É aquele que até que está errando, ele pede ajuda para sair desse lugar. Assim como Pedro, quando sai do barco e vai andar por sobre as águas, ele se distrai com o vento e com as ondas, mas na hora que ele fala: Senhor, salva, Jesus vai lá, pega ele pela mão, resgata ele. Querido, se você, seja você um líder, seja você um membro, seja você um visitante, querido, se você está enfrentando algo assim, fala: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, me salva dessa situação, me dá a estratégia certa para sair desse lugar. Sabe, querido, a gente precisa olhar para Jesus. Se a gente de fato olhar para o sacrifício de Jesus, assim como a historinha do Zezinho da pipa, você vai ter vergonha de viver alheio às coisas que o Senhor fez para a tua vida, vivendo de forma rasa, sabendo que Deus quer trabalhar com você de forma profunda. Eu quero que você feche os teus olhos agora nesse momento. Eu quero que você ore e dê liberdade para o Espírito Santo trazer aquilo que está oculto. Fala: Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Revela, mostra, traz lucidez, traz clareza. Sabe, querido, eu creio num Deus que faz tudo novo de novo. Só que essa tua oração, ela tem que ser genuína, porque o Senhor conhece a intenção do teu coração. Sabe, fala: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu preciso viver conforme agrada o Teu coração, não viver de acordo só com a minha vontade, buscando as coisas do reino só para a minha vida pessoal. Não, Senhor, eu quero cooperar com a expansão do reino. Querido, dá liberdade, deixa Deus falar o teu coração nesse momento. Abalado.
você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você insista um pouco mais sobre aquilo que ainda está oculto, aquilo que ainda precisa ser trazido à tona para que seja tratado pelo Senhor. Sabe que às vezes o inimigo ele vai tentar nos confundir, talvez vai falar para você, não, mas isso aqui não tem nada demais. Não, querido, tem sim. Deus é santo, Deus é puro. O que Deus exige de nós é uma postura de santidade. Não que para você se achegar a Ele você tem que estar 100% perfeito. Não, mas a intenção do teu coração tem que ser, Senhor, eu estou disposto a mudar. Sabe, vamos insistir mais alguns minutinhos nessa oração. Fala, Senhor, eu preciso, Pai querido, de fato ser ferido por essa palavra e ter minha vida transformada a partir desta manhã. Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Pai querido, eu quero Te agradecer pela palavra ministrada nos nossos corações. Pai, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado para conosco como igreja. Pai querido, porque pra gente, por mais que pareça ser um desafio, sair desse lugar de conforto, de comodismo, é o Senhor que nos convida a vivermos um relacionamento de profundidade contigo, Pai. Pai querido, nesse momento, Senhor amado, eu coloco diante do Senhor cada vida aqui presente. Pai querido, eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais. Pai querido, portanto, libera algo novo de novo sobre a vida de cada um aqui nesta manhã. Pai, nós oramos por luz, por clareza, por lucidez. Ó Deus, que o Espírito Santo possa trazer à tona tudo aquilo que ainda está oculto. Ó Deus, tudo aquilo que ainda parece estar longe de ser tratado. Pai, em nome de Jesus, que seja trazido um incômodo santo. Ó Deus, que vidas possam de fato compreender a necessidade de avançar nesse relacionamento com o Senhor, mas ó Deus, se abstendo de tudo aquilo que atrapalha. Ó Deus, eu repreendo todo mal, todo pensamento de confusão, todo obstáculo de Satanás, tudo aquilo que pode minar, Pai, que dessa palavra, do pensamento desses filhos, eu repreendo, sai em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, para um tempo onde nós viveremos o melhor do Senhor, mas nós queremos, na verdade, corresponder, Pai querido, a Tuas expectativas com relação a uma vida de santidade. Pai, queremos sair daqui, ó Deus, com o objetivo de buscarmos incessantemente uma vida de santidade, retidão, a ponto de vivermos como Cristo espera de nós, um testemunho fiel, um testemunho daquele que não apenas compreende, mas vive conforme o coração de Deus. Pai, eu quero também aproveitar nesse momento e orar por cura. Deus, eu oro por cura física, cura mental, cura emocional. Pai, independente da enfermidade, eu oro repreendendo, Pai. Pai, na Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos curados.
Nós declaramos cura sobre o teu povo. Nós clamamos, ó Pai, por solução de problemas. Nós, Pai, clamamos por restauração de casamentos, de relacionamento. Pai, nós oramos por restauração de finanças. Nós oramos, ó Deus, para que algo sobrenatural dos céus venha sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela tua presença. Continua, Deus, abrindo os nossos olhos, gerando em nós, Pai querido, sede pela tua presença, fome pela tua palavra. Que nós possamos de fato aprender mais do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser saciados por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, sê conosco. Pai, leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Guarda-nos, coloca os Seus anjos ao nosso redor. Pai, que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. E que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração. Gratos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebre o Senhor. Dê o seu melhor aplauso àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Queridos, deixa eu só reforçar um aviso para os jovens. Aqui nós falamos sobre o Spark. A gente tem um voucher de desconto para quem é jovem e adolescente dessa igreja. Entre em contato com o seu líder de célula, a gente disponibiliza para vocês. Mas queridos, antes de você sair do teu lugar, antes de você cumprimentar quem está com você, eu quero deixar para vocês alguns versículos que estão lá em Colossenses 1, que nos diz assim no verso 27. Acho que ele está aí, né, Nai? Ele nos diz assim. Vou ter que pôr o óculos, eu achei que eu ia conseguir ler sem óculos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe que depois de uma palavra dessa de confronto, eu quero trazer à tua memória o que pode não só dar esperança para mim e para você, mas esperança para esse mundo perdido. É exatamente essa palavra, queridos. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aplauda o Senhor. Dá um abraço em quem está do seu lado.